Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, dia 26 de março de 2021, sexta-feira. Agora são 8 horas e 10 minutos. Nesta manhã, nós queremos ler a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que são as verdades da palavra de Deus ao nosso coração. E quero convidar você, então, a estarmos juntos assim fazendo. Bom dia, irmã Marli, irmã Thelma. Bom dia. Bom dia a todos que chegam por aí, né? Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um. Vamos então à palavra do Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 12, é o nosso texto. Romanos 12, versículos de 13 ao versículo 15. Agora nós vamos ler exatamente o versículo de número 14. Hoje, exatamente o verso 14. Que diz assim, Romanos capítulo 12, verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo está dando orientações aos irmãos cristãos lá em Roma, discípulos de Jesus que habitavam em Roma, e depois dele dizer várias coisas, ele disse, né, alegrai-vos, socorrei. Ontem nós vimos sobre essa instrumentalidade dos salvos em Cristo Jesus. E outra coisa que agora o apóstolo Paulo, ele trabalhou a questão com os crentes em Roma sobre o instrumento de bênção que o salvo em Jesus Cristo deve ser. Nesse tempo que vivemos, tempo de pandemia, um tempo de luta, de dificuldade, de desafio, como precisamos ser instrumentos de bênção. Nosso país passou a marca dos 301 mil mortes, hoje deve, infelizmente, avançar em milhares a mais aí. E como podemos ser bênção? Quando olhamos para a realidade do nosso dia a dia, nós sabemos que Deus tem sido abençoador. Mesmo com tantas lutas, dificuldades, Ele é o único que tem abençoado, tem guardado. Então nós devemos ser esse instrumento de bênção. E Paulo diz uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. E aí você vai perguntar, mas será que tem alguém que me persegue? O que é essa, digamos assim, não é? Essa perseguição. Como que podemos, talvez, entender isso? Não está dizendo aqui no sentido de inimizade, mas está dizendo no sentido de perseguir. A ideia é aqueles que realmente estão o quê? Buscando momentos, né, que fazem você sentir perseguido de um modo hostil, então ser maltratado, alguma coisa assim que venha a trazer o quê? Uma certa hostilidade. Quando olhamos para o texto, nós vemos hoje essa realidade que é estampada aí no texto, que Paulo diz, quando ele fala para abençoarmos, ele está dizendo para realmente o quê? Pronunciar aquilo que para que a pessoa ela seja favorecida por Deus. Então, essa bênção que podemos assim dizer, né? Essa bênção que podemos assim estar considerando é eu ser instrumento de bênção na vida dos outros. Essa perseguição, quantas vezes acontece isso? Vou dar um exemplo assim muito tranquilo sobre isso e que deve nos fazer pensar. Hoje em dia, no nosso Brasil, a gente vive quase que uma polarização. Existem aqueles que são a favor do presidente da República e os seus e as suas ações, os seus pensamentos. Existem aqueles que não são. Então parece que viram inimigos e se esquecem de que o quê? De que nós devemos sempre estar colaborando para o bem das pessoas. E aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas eu não posso fazer inimigos nessa questão política e tantas outras mais. E às vezes se fazem.
às vezes se fazem. E qual que é o dever do crente nessa coisa toda? O dever do crente é abençoar. E com tristeza, às vezes eu vejo muitos que professam fé em Jesus, em vez de amaldiçoar, em vez de abençoar, parece que amaldiçoam pessoas por causa de posições políticas e posições contrárias. Isso é errado, isso é pecado, isso não é de Deus. Definitivamente não é de Deus. O que Paulo nos diz? Nós devemos abençoar e não amaldiçoar, como diz aqui o texto bíblico tão claramente. Abençoar e não condenar, no sentido de estar colocando mal sobre essas vidas, que elas não vão bem. Não, nós temos que ser instrumentos do quê? De bênção. Por isso, a pergunta é, eu tenho sido instrumento de bênção no meu dia a dia? Eu tenho a bênção da salvação em Jesus. Então, eu devo transmitir essa bênção para outros, transmitir essa bênção de forma que essa bênção da graça, da salvação em Jesus, ela seja transbordante na minha vida, naturalmente, e que ela alcance outras pessoas, e essas pessoas também tenham vida em Jesus, e tenham essa mesma alegria, essa mesma paz, a esperança que é tão necessária nesse tempo, e também essa convicção, essa confiança de quem é Jesus para a minha vida e como ela pode ser na vida dos outros também. Então isso significa o quê? Abençoar, ser instrumento de bênção. E também, quando olhamos a isso, esse instrumento de bênção, talvez Paulo dê uma entrada em alguma coisa que é muito importante. Versículo 15, ele diz assim, ó, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Hoje nós vemos muitas pessoas chorando. E nós choramos também pelas vidas perdidas, pelo sofrimento das pessoas, não só o sofrimento na questão da saúde, mas nós vemos também o quê? Tantas pessoas aí sofrendo também por questões do quê? De econômica, de falta de condições econômicas, falta de saúde. Ontem na sala de oração, à noite, né, da Junta de Missões Nacionais, nós estávamos orando, e um dos pedidos, o pastor Hélio Spire, lá de Belo Horizonte, ele está infectado com o Covid, ele pediu um milagre de Deus para achar um local para ele ser tratado, por causa da dificuldade de leitos. Então, quer dizer, as pessoas estão sofrendo, estão chorando, e precisamos o quê? Chorar com elas. Mas por que podemos chorar com elas? Porque nós temos a alegria de Cristo, e nós devemos tanto se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse sentimento que é dirigido por uma vida de instrumentalidade espiritual, né, porque somos instrumentos de Deus, ele deve ser para a glória de Deus. Então, aí vem o apoio, o abençoar vidas, o cuidar de vidas, e como nós podemos ser instrumentos úteis e podemos dizer assim, bem eficientes da graça de Deus na vida de outras pessoas. É isso que Deus requer de nós, é isso que Ele quer da minha vida, da sua vida. Trazendo de forma bem prática, nunca houve um tempo da nossa história de vida, né? É claro que outros tempos aconteceram, em tempos outros da história, que nem existimos ainda, outros tempos talvez vão acontecer em outros tempos da história, que nem no futuro, mas hoje é o tempo que Deus nos deu, que temos visto a necessidade de sermos bênção na vida das pessoas, de abençoarmos, de nos alegrarmos com os que se alegram, de chorar com os que choram, e realmente o que? Ser instrumento de Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu posso construir muitas coisas fisicamente, humanamente, economicamente, eu posso fazer muitas coisas nessa vida, mas tudo isso um dia acaba. Um dia acaba. Eu posso ter muitos reconhecimentos na história da minha vida. Olha, fez isso, fez aquilo outro, mas tudo isso acaba, humanamente falando, quer seja o recurso financeiro, quer seja bens. Acaba por quê? Porque são coisas que eu não levo para a eternidade. Isso não agrega valor eterno. Mas aquilo que eu faço de ser instrumento de Deus, não que vai estar garantido algum prêmio eterno, não. Isso, a bênção é que outras pessoas que não conhecem a graça de Jesus poderão conhecer Jesus através da minha vida e terem essa bênção maravilhosa,
que é a transformação. Por isso, Paulo, quando diz aos romanos aqui, olha, abençoe os que vos perseguem, abençoe, não amaldiçoeis, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Meus irmãos, como podemos ser instrumentos de bênção? Quantas vidas estão chorando hoje? Precisam do nosso choro consolador ao lado deles. Vamos fazer isso. Vamos ser instrumentos da bênção de Deus, instrumentos úteis nas mãos do Senhor, para a glória e honra do Senhor. Porque um dia, e com certeza, muitas vezes, Deus instrumentalizou pessoas para o quê? Para serem instrumentos da bênção dele na minha vida. E eu devo ser na vida dos outros também. Que Deus realmente cuide da nossa vida. Amanhã nós começaremos a ver o versículo de número 16, que até o versículo de número 21, Paulo trata algumas questões do relacionamento, do comportamento, mas ele vai dizer quando há inimizades, quando há problemas, como deve ser o nosso comportamento, tal, muitas coisas aí que, claro que não dá para encerrar amanhã, mas continuaremos amanhã, depois na outra semana, e vendo como a palavra de Deus é rica nessa questão para as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por toda a graça do Senhor derramada sobre nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus poderoso, Deus dono desse mundo, soberano, cuidador, sustentador de todas as coisas. Eu louvo o seu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós assim. E eu peço, ó Pai, por favor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a minha vida, a minha família, todos os que estão participando desse vídeo, ó Deus, que os crentes em Jesus sejamos todos nós instrumentos úteis nas mãos do Senhor, abençoando vidas, alegrando, e se alegrando com vidas, chorando com vidas, para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus eu clamo. Clamo, Pai, por esse tempo, pela pandemia, os desafios dela nas nossas vidas, a saúde, ó Pai, tantas pessoas infectadas, precisando realmente do cuidado do Senhor, precisando de vagas para ser tratados em hospitais, precisando da cura, ó Pai, em nome de Jesus Cristo nós clamamos. Clamamos e clamamos. Cuide do pastor Renato Overley, ó Pai, que precisa do Senhor, tanto quanto os outros, ó Pai. Em nome de Jesus, coloque sua mão poderosa sobre ele. Ó Deus, eu digo o nome dele, ó Pai, e eu peço ao Senhor por todos os que estão nas CTIs, ó Pai, com esse Covid, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, misericórdia. Cuide dos que estão doentes por outras doenças, já crônicas, têm seus tratamentos, outros que fizeram cirurgias. Ó Pai, tantas pessoas que aguardam o Senhor, ó Pai, estão em tratamento. O Senhor cuide, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Recupera, Pai, recupera aqueles que estão clamando ao Senhor, como é o caso do nosso irmão Hélio, continua recuperando a vida dele. Abençoa todos, ó Pai. Cuida das nossas famílias, cuida dos que estão enlutados, ó Pai. É tanta tristeza, ó Pai, tanto choro, tanta morte. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cuida. Pai, coloca a sua mão sobre nossas vidas, sua mão de misericórdia e graça, sobre o nosso país, sobre os nossos líderes, governantes. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, há tanta coisa que pode ser feita, tanta coisa, e às vezes elas ficam amarradas por questões políticas, por questões partidárias, até mesmo, quantas vezes, por orgulho das pessoas que deviam ser mais humildes, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, quebra tudo isso, pois precisamos, ó Pai. Abençoa grandemente, cuida das nossas igrejas, dos missionários, onde quer que estejam nos campos, dos pastores. Ó Pai, em nome de Jesus, nós precisamos desse avivamento espiritual tão grande na nossa vida. Nós precisamos, ó Pai, é tempo de despertar, é tempo de ver tudo o que o Senhor quer fazer e como é necessário. Abençoa, Pai, nossa campanha de missões mundiais, ó Pai. Cuida, ó Pai. Abençoa a Junta de Missões Nacionais também, que está fazendo aquela operação emergencial lá na cidade de Aparecida, ó Pai, levando cestas básicas, que as cestas básicas sejam suficientes, que o povo doe cestos, que a gente doe cestos, ó Pai, para lá, e que muitas vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus Cristo, transformadas, convertidas para a glória do seu nome. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Clamamos que o Senhor continue cuidando de nós,
e guardando toda a nossa vida, pois dependemos em tudo do Senhor. Recebe, Pai, essa oração, nossa gratidão, louvor e total submissão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que estão aí. Bom dia, irmão Euclides, missionária Maria Helena, Deus abençoe, bom dia. Bom dia, irmã Leila, irmã Rosângela. Bom dia também, irmã Marlene, irmã Cláudia, irmã Marli, Nelice, irmã Thelma. Bom dia a todos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Né, que tenha um dia sendo instrumentos de bênção, né, que nós todos sejamos instrumentos de bênção nas mãos do poderoso Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe se ele edificou a sua vida, para que outros também tenham a mesma alegria de edificação espiritual. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.